Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso evento e começaremos agora a nossa mesa redonda, né? Que terá a participação de dois membros do GEMIL, né? A Stephanie Gumiero, né? Que fará a primeira fala, né? A primeira exposição, e após a Stephanie, quem vai falar é o professor Helênio Fonseca de Oliveira, a quem eu gostaria aqui de público de agradecer, a quem eu gostaria de fazer um agradecimento, né, de fazer uma homenagem pública. O Helênio, nunca é demais lembrar, foi o meu orientador, né, foi quem orientou a minha dissertação de mestrado em letras na UFRJ, e ele também orientaria a tese de doutorado. Mas, justamente quando eu ia começar o doutorado, o Helênio saiu da UFRJ e foi para a UERJ, né? Eu tentei conseguir, na secretaria da UFRJ, que nós ficássemos com dois orientadores, um ali da UFRJ, um interno e outro externo, que seria o Helênio. Esse pedido me foi negado, né? Um dos mistérios da academia, né? Esse pedido me foi negado e eu não pude ter o Helênio como co-orientador, né? Mas eu guardo com muito carinho, né, os longos anos. Acho que nós ficamos mais de 2 anos escrevendo essa dissertação de mestrado. Muitos encontros na casa dele, na faculdade, muitas discussões sobre descrição gramatical. Muito mais sobre descrição gramatical do que sobre prescrição gramatical. Então, descrever é muito mais complexo do que prescrever, né? Então, agradeço ao Helênio pela presença, né? Me sinto honrado, me sinto muito feliz de tê-lo aqui conosco. A honra é minha. E gostaria de passar a palavra rapidinho, Stephanie. Você se importa se o Helênio fizer uma falazinha rapidinho antes de eu passar a palavra a você? Então, Helênio, quer falar alguma coisa? Só dizer que é uma honra ter ex-orientandos e ex-alunos tão ilustres. Estou feliz de ver aqui alguns amigos, Carmen Pimentel, André Conforte, são esses cuja foto apareceu para mim, mas sei que há outros por aí, então um grande prazer estar com todos. Obrigado, Helênio. A Stephanie é membro do GEMIL, né? Trabalha no GEMIL conosco, e atualmente é doutoranda em letras pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela UERJ, né? E também é professora da rede pública, e ela vai falar aqui como representante dessa importantíssima categoria, que são os professores da educação básica na rede pública. E nós queríamos justamente isso, nós queríamos um membro, por assim dizer, da academia, embora o Helênio tenha trabalhado muito tempo com escola básica também, né? E um membro que estivesse aí na ativa, trabalhando com a rede pública. E a Stephanie foi esse achado da gente aí para falar sobre a educação na rede pública. Stephanie, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou assaltar o turno por um minuto para dizer que não conhecia a professora Stephanie, estou conhecendo agora e é um prazer. Ponto final. Prazer todo meu, professor. Então, eu vou tentar trazer uma fala, humildemente, né, depois de tudo que foi falado hoje, sobre a minha perspectiva dentro da sala de aula na educação básica. E, primeiramente, bom dia a todos. Como o Fernando já falou, meu nome é Stephanie Gumiero, sou professora de língua portuguesa da Rede Estadual de Educação, apenas há 7 anos, então estou iniciando a minha jornada, ainda estou começando, experimentando essa sensação de ser professora, principalmente na educação básica, na rede pública. E hoje, a pedido do Fernando, eu vou falar um pouquinho da perspectiva do trabalho na escola pública, particularmente no que consiste ao que a gente entende de ensino de gramática dentro da escola. O título que eu escolhi para essa fala de hoje é Ensino de Gramática na Educação Básica, uma perspectiva possível na escola pública. Não vou atentar muito para essa palavra possível,
porque é a perspectiva que a gente tem, é o que a gente pode trabalhar dentro desse universo da escola. Bem, deixa eu passar aqui rapidinho. No primeiro momento, então, eu creio que seja bastante pertinente contextualizar o que aqui eu estou denominando como crise, tá? Porque entre os inúmeros entraves que circulam esse ambiente educacional da escola, e se tratando de ensino de língua, dois são bastante pontuais nas salas de aula, a meu ver, dentro desses anos em que eu estou trabalhando. O primeiro são os entraves voltados à construção de sentidos, e o segundo são os entraves voltados ao ensino de gramática e principalmente as terminologias gramaticais que a gente precisa trabalhar na sala de aula. Bem, assim, muitos professores acabam transformando o ambiente da sala de aula, da escola, os conselhos de classe, sala de professores, acabam transformando isso até no muro das lamentações, porque na faculdade, na graduação, a gente tem uma expectativa e quando chega na realidade, tem aquela quebra e a gente fica pensando o que fazer, né? Então, assim, muitos professores, nessa tentativa de encontrar uma gênese do problema, eles tentam, nós tentamos relacioná-lo a algum tipo de fator. E eu mencionei 3 aqui, pela experiência que eu tenho, né? Muitos professores vão pensar nessas lacunas dos primeiros anos de escolaridade, que o aluno ele chega com essa defasagem muito alta para a gente no ensino fundamental, as precariedades do sistema público, isso também é uma parte bastante pontual, e até mesmo os próprios alunos. Muitos professores até acabam atribuindo essa responsabilidade aos alunos. Ah, o aluno que não quer nada, né? E não é bem assim que funciona. Então, a partir disso, eu acredito que 2 questionamentos sejam bastante relevantes. O primeiro seria como os professores entendem o ensino de gramática na educação básica, e o segundo, quais seriam, então, as atribuições docentes nesse processo. E para tentar responder essas perguntas, eu separei a minha fala em 3 momentos. Nesse primeiro momento, cujo título é A Gramática no Ensino Fundamental, eu fiz uma pequena pesquisa com alguns professores de língua portuguesa que trabalham comigo e trabalham também na região, aqui no interior do estado. E a pergunta motivadora, bem informal mesmo, conversa despretensiosa, ou melhor, pretensiosa com eles, mas bem informal, a pergunta motivadora foi: o que você acha do ensino de gramática na escola? Se ele funciona, se ele é viável. Então, eu selecionei algumas respostas para compartilhar com vocês aqui, e, assim, vários professores participaram comigo, nós conseguimos conversar, mas eu separei algumas por conta do tempo. Então, o primeiro professor colaborador falou: muito importante, nem sempre funciona diante da dificuldade dos alunos, porém é viável. É o tipo de trabalho que tem que ser feito semanalmente, sempre com reforço, se não for assim, se torna inviável. O segundo professor colaborador já estava um pouco mais incrédulo, já, né? Não vejo ensino de gramática, só textos e textos. Dessa forma, para mim, não funciona. Os 2 últimos, eu até marquei, frisei, porque eu acho que eles batem muito com o que eu penso em relação ao ensino de gramática na escola, né? O que a gente entende de ensino de gramática na escola. O primeiro diz o seguinte: funciona sim. Funciona, pois, entendendo o funcionamento da língua, automaticamente o aluno consegue compreender melhor os textos. E a última participação, fechando com chave de ouro, eu achei que, né, esse professor colaborador conseguiu refletir muito bem em relação ao que entende como ensino de gramática na escola. Ele disse o seguinte: o ensino de gramática, na forma como é feita, não é eficiente porque tem como base a classificação dos itens gramaticais. E isso não garante de forma nenhuma que o aluno vá ler ou escrever melhor, se comunicar de maneira mais eficiente, que é o grande objetivo do ensino de língua portuguesa. Para que ela fosse viável, pelo menos mais eficiente, o trabalho em sala de aula deveria estimular práticas comunicativas variadas,
para que, a partir daí, o aluno fosse levado a refletir sobre os recursos que tem para se comunicar melhor e a reconhecer os recursos utilizados em textos que ele lê em sala de aula e fora dela. O ponto de partida seria a produção do aluno e a compreensão do tipo de elemento gramatical que ele já usa e dos elementos que ele precisaria conhecer e dominar para aprimorar a comunicação. Bem, a partir dessas reflexões apresentadas pelos professores, eu quero destacar essas duas últimas, as quais fazem link com o segundo momento que eu trouxe, que é o diálogo com a gramática da vida cotidiana. Para esse segundo momento, eu separei alguns registros de práticas realizadas pelos professores de língua portuguesa da escola onde eu trabalho. É claro, é um trabalhinho de formiga, mas a gente vai tentando, aos pouquinhos, trabalhar o conceito do que seria a gramática dentro da sala de aula de 6º a 9º ano, tá? Mas antes eu gostaria também de destacar uma fala muito relevante da professora Dina Kalou, e ela diz o seguinte: qualquer falante já possui um saber linguístico internalizado, e ao ingressar na escola, ele deve desenvolver sua competência comunicativa de tal modo que possa utilizar melhor a sua língua em todas as situações de fala e escrita. Isto é, ele deve desenvolver a capacidade linguística que possui e domina ainda em nível intuitivo para refletir e ter domínio sobre ela. Isso já foi falado, né? Essa questão do saber linguístico internalizado, a gente não ensina língua portuguesa, a gente fala sobre, reflete sobre a língua portuguesa com falantes que já sabem a língua portuguesa, num nível intuitivo, e agora a gente leva o aluno à reflexão para ele poder dominar a língua, né, que ele fala. Em relação às práticas, então, vamos aos registros, né? Nas práticas que eu vou apresentar, eu destaco a forma de se pensar em categorização e como fazer com que os alunos também consigam refletir sobre categorias gramaticais. Eu separei alguns tópicos aqui que a gente trabalha com esses alunos, né? Categorização de formas e tempos verbais, ortografia, concordância e as classes gramaticais também. Nesse primeiro registro, a professora de língua portuguesa dessa turma, ela trabalhou alguns termos que, notadamente nas produções dos alunos, precisavam de uma atenção maior. São os termos com certeza, de repente e de novo. Acho que esse trabalho diferenciado, fazendo com que eles pensem a respeito, tragam registros, né, de como eles escrevem isso em redes sociais, no dia a dia, né? O WhatsApp, por exemplo, fica mais fácil de refletir e entender como funciona e como a gramática trabalha com isso, como enxerga essas noções. No segundo exemplo, eu trouxe alguns trabalhos para falar sobre o valor semântico de preposições e a questão da ortografia também. Qual é o sentido da preposição, né, o que é uma preposição, qual é o valor semântico que ela traz dentro de uma construção. Nesse terceiro exemplo, nós trabalhamos alguns aspectos de concordância, como no caso da foto, né, sobre homem diz obrigado, mulher diz obrigada, e parece bobo, parece uma coisa, um detalhe, mas faz toda a diferença, porque eles não entendiam por quê, porque ainda não categorizaram a questão do gênero. Então, quando a gente explica com exemplos clássicos do dia, básicos, né, da vida cotidiana, fica mais fácil para poder entender. No quarto exemplo, esse é bem interessante, nós trabalhamos a categorização de formas e tempos verbais, com todas as turmas, desde o 6º ano até o 9º ano, porque esse fenômeno de não categorizar a questão do futuro e a questão do passado, né, com ão ou an, acontece muito em todas as turmas. Então, foi um trabalhinho que a gente fez também para poder fazer com que os alunos conseguissem entender e começar a pensar nessa categorização. Na quinta, nós trabalhamos também em valor semântico, além de trazer as palavras para as classes gramaticais,
né, com o mas e o mais, e a categorização dessas palavras dentro das classes. Exemplo bastante clássico também que a gente enxerga na escrita dos alunos. Por fim, nesse último registro, nós trabalhamos alguns usos e a questão do prestígio das modalidades formais e informais, quais registros, em que momento, né, o agente vai, ele é bem aceito, em que momento não, porque tem uma tendência de o aluno, depois que entende, né, que do registro formal e informal, ele pensar que o agente vai estar errado, mas não é uma questão de registro. Em que situação eu estou, em que o agente vai, ele pode ser muito bem aplicado. E também trabalhamos, né, a noção do que a gramática entende por erro, né, o que seria esse desvio, que é o caso do agente vamos. Bem, e essa noção me leva ao último ponto da fala de hoje, que pode ser traduzida na pergunta, né? Certo e errado para quem? Para isso, eu trouxe uma fala do Mário Sérgio Cortella, que diz o seguinte: a escola também soterrou você com muita coisa absolutamente inútil. Cada um aqui estudou pelo menos 15 anos de língua portuguesa. Se eu perguntar aqui agora qual é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, você já soube isso um dia? Nunca soube, você decorou. Lembre uma coisa, conhecimento é inesquecível, o que é esquecível é a informação. Não confunda informação com conhecimento. Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. A escola do Brasil, em grande medida, foi marcada por uma perspectiva ilustrativa, com um excessivo número de informações, sem lidar de fato com aquilo que seria importante. Bem, essa fala do Cortella bate muito no que todo professor de educação básica vive anualmente, todo bimestre, praticamente. A questão do currículo. Né? Não que eu esteja aqui fazendo uma crítica a toda uma organização curricular, né, em nível nacional. O que eu estou tentando frisar aqui é o trabalho de acordo com o recorte sociocultural da comunidade com a qual se está trabalhando. Porque na escola não é uma questão de quantidade, mas qualidade do trabalho. Né? E voltando a essas questões motivadoras, perguntas motivadoras, né? Quais seriam as atribuições docentes em relação ao ensino de gramática, eu quero frisar um outro trechinho de um professor colaborador, que ele diz o seguinte: mas para isso, né, precisa de uma mudança de mentalidade profunda, de professores, alunos, gestores, etc. Isso significa abandonar muitas vezes aqueles programinhas da Secretaria de Educação e tomar outro rumo. De fato, eu concordo, até porque uma professora que trabalha comigo, ela fala, né, quando a gente abandona esses currículos, a aula flui melhor, porque a gente consegue ter mais domínio e trabalhar em cima daquilo que é real, dentro de um recorte sociocultural, daquela escola específica, daquele bairro específico, daquela região. Né? E eu acredito que quando o indivíduo ele vê funcionalidade e utilidade naquilo que ele estuda, as chances de um olhar mais interessado e dedicado são perceptíveis. Né? A gente consegue perceber isso no dia a dia. Eu gosto muito de usar a metáfora, né? É inviável comprar as passagens se o destino da viagem é incerto. Então, aquela pergunta, professora, eu vou fazer o que com isso depois? Perguntam muito para professores de matemática também, mas também perguntam muito para os professores que estão ensinando gramática. Eu vou usar a oração subordinada para quê? Esse negócio aí eu vou usar para quê depois? E aí é esse olhar, é esse link, é esse plot que tem que acontecer na sala de aula para eles entenderem que é inviável comprar passagem se a gente não tem um destino. Para que eu vou usar isso depois? Tá? E, de fato, uma mudança de perspectiva é imperativa no momento. Como vai acontecer? Vamos ver aí nos próximos episódios dessa novela, que é a escola pública, certo? E aqui eu encerro minha fala. Muito obrigada. Muito obrigado, Stephanie, pela sua apresentação, que foi muito boa. E nós estamos orientando
aos ouvintes, aos alunos, a quem está assistindo à mesa, que faça as perguntas no bate-papo, né? Indicando que se trata de uma pergunta. Nossos monitores estão anotando essas perguntas que ficarão para a terceira parte da mesa, a meia hora final, que é a parte de debate. Então, o professor Helênio vai ter meia hora também para a sua exposição, e após essa fala, nós abriremos o espaço para as perguntas. Então, eu vou selecionar as perguntas, né? Talvez nós não tenhamos tempo hábil, né? Nós somos escravos do tempo, né? Então, talvez nós não tenhamos tempo hábil para responder a todas as perguntas. Mas nós vamos anotar as principais e vamos repassá-las a vocês, Stephanie e Helênio, que usarão a meia hora final para responder as questões propostas, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos passar. Antes de passar a palavra para o Helênio, acho que o William levantou a mão. Você quer falar, William? Bom dia, professores. Bom dia, ouvintes. Só para avisar que a lista de presença está circulando no chat, e serão 2 listas de presença, uma agora e uma para o fim. E aí não é para escrever o nome nem o e-mail no chat, é para clicar no link e responder o formulário, tá? Aí, senão a gente não vai ver. Os nomes que forem digitados no chat a gente não vai ver. E a gente mandou uma agora e vai mandar uma perto do fim. E elas ficarão abertas por 10 minutos, então cada uma delas ficará aberta só por 10 minutos, então fiquem atentos às mensagens do chat. E, mais uma vez, é para clicar no formulário e responder o formulário. Não precisa mandar no chat, que a gente não vai ver os e-mails e os nomes no chat. Só isso, professor. Obrigado. Obrigado, William. O William é o nosso monitor, né? Ele está orientando vocês. Então, Helênio, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero agradecer ao professor Fernando Peixoto por esse convite para participar da 6ª jornada de língua portuguesa e digo que estou muito feliz aqui na companhia do professor Fernando, da professora Stephanie Gumiero Costa, que eu não conhecia, mas estou conhecendo agora, e estou conhecendo, inclusive, o pensamento dela sobre a língua e o ensino da língua, que converge totalmente com o meu, o que facilita o trabalho hoje aqui, porque algumas coisas que ela já disse, eu nem preciso dizer. Estava no meu roteiro, mas já cortei. Tal é a convergência entre nós. Fico feliz com isso. E feliz também de estar aqui com vários amigos cuja foto eu já vi aqui na tela. E é muito gratificante a participação nesta jornada. Eu dei à minha parte o título de Norma Gramatical, uma abordagem sociolinguística. Eu anotei na fala da professora Stephanie alguns pontos cuja convergência é tão gritante que achei interessante comentar logo no início. Ponto de partida do ensino da língua, que seja o texto do aluno, a produção textual, escrita ou oral do aluno. Certa vez eu assisti pela televisão a uma aula de concordância verbal ministrada por uma professora de São Paulo. Não estou ferindo a ética porque não estou citando nomes. Eu fiquei com pena da colega. Ela entrou em regrinhas ou que tem uma probabilidade próxima de 0 do aluno precisar na hora de produzir um texto, ou regras em que o aluno não vai errar nunca. Tu e ele fostes, essa concordância na segunda do plural. Você pode escrever um livro de 1000 páginas sem usar voz nunca. Pode usar voz, não é proibido, mas eu estou falando de probabilidade. Outra, dizer que quando o E liga duas partes de um sujeito composto, o verbo vai para o plural. Isso é intuitivo. Duvido que alguém, mesmo sem ter ingressado na escola, diga
o boi e a vaca foi. Até pode, né? Pode, isso é uma questão. Aí entra também, já que estamos falando de sociolinguística, entra o chamado dialeto social também. Determinada camada social, sim, vai dizer o boi e a vaca foi. Mas a pessoa que convive num ambiente de melhor escolaridade, filho de pais alfabetizados e tal, o boi e a vaca foram. Não precisa a escola ensinar isso, não é? A não ser, é claro, uma escola numa área carente, onde haja alunos que falam o boi e a vaca foi. Mas, então, qual é o que eu... Porque concordância é um universo, não é? O Carlos Góes tem um livro de mais de 200 páginas intitulado Sintaxe de Concordância. Então, ensinar, em grande parte, a arte de selecionar noções. Senão você vai querer ensinar para o aluno tudo que o professor sabe. Ora, isso é inviável na prática, né? Então, o que é que devemos ensinar de concordância para o aluno? Perdoem a palavra erro, que é um tabu, às vezes, no meio escolar e no meio acadêmico, mas eu não consigo falar de língua sem falar da palavra erro. As pessoas erram, né? Então, vamos ver em que o aluno erra e trabalhar em cima disso. Não é? Indiretamente, parece que é isso que a professora Stephanie está dizendo, quando diz que o ponto de partida é o texto do aluno. Ela mencionou a adjunta de nominal e complemento nominal. Preparando pessoas para concurso, eu aprendi que a gente precisa, para fazer isso bem feito, ensinar bem ensinadinho. A adjunta de nominal e complemento nominal precisa de 6 horas. 6 horas. Sabe qual é a utilidade para produção de texto de adjunta de nominal e complemento nominal? 0. Agora, e sujeito e predicado? Ah, sim, sujeito e predicado, eu tenho que dizer para o aluno que não se põe vírgula entre o sujeito e o predicado. Eu tenho que dizer que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, usando a análise sintática como exemplo, há noções de análise sintática que têm aplicação prática no ensino de pontuação, de concordância, de regência, ensino este que, por sua vez, é útil na hora de produzir textos, mas vamos ensinar de análise sintática aquilo que tem utilidade. E ter a coragem de jogar no lixo aquilo que não vai servir para nada. Não é? Isso é administração, é planejamento didático, é administração do tempo disponível para ministrar um curso. Não é? Por falar em análise sintática, grande parte das noções de análise sintática tem aplicação, ao menos indireta, na comunicação oral e escrita do aluno. Grande parte. Mas aqueles, talvez, 10% de noções de sintaxe que não vão servir para nada, lixeira. Para isso serve a lixeira, para jogar o que não presta. Não é? Outro ponto que eu anotei da fala da professora, que acho que vale a pena aqui comentar, é que informal não implica errado. Não é? É bom substituir certo e errado por formal e informal, mas tomar cuidado com isso, para que não fique na cabeça do aluno a ideia de que informal é um sinônimo de errado, trocaram só os nomes das coisas. Então, há 1000 estratégias didáticas que a criatividade de cada professor vai inventar para deixar bem claro no espírito do aluno que informal é aceitável, que pode dizer esperei ele, desde que seja num contexto que não exige gramática. Não é? E não pode dizer esperei ele num ofício, num memorando, num artigo acadêmico, porque existe o erro oposto também. Não é? Além do pessoal que acha que você deve seguir gramática 24 horas por dia, há também o pessoal que diz que gramática já era, rasga e joga fora. É a modernose. Isso também não é verdade. Se é verdade que conheço ele, espero ela, num ofício ou num memorando, está comunicando mal, também é verdade que, vou dar um exemplo caricatural, dar-me o senhor garçom filé com fritas, dito num restaurante, está perfeitamente dentro da gramática, mas está inadequado.
Então, é erro de comunicação usar linguagem informal em situações formais, tipo, conheço ele no ofício, mas também é erro de comunicação usar linguagem formal em situações informais, tipo o exemplo caricatural que eu dei de dar-me ao senhor garçom filé com fritas. Na prática, isso é tão exagerado que é um erro que ninguém vai cometer. Mas o chamado pedantismo existe, as pessoas falam, às vezes, uma linguagem inadequada para o assunto, inadequada para o gênero textual, inadequada para o receptor da mensagem. Se eu vou fazer uma palestra sobre linguística para professores e estudantes de letras, tudo bem, posso falar em próclise, mesóclise, não é? Consoante bilabial surda, não há problema. Mas se é uma conversa, numa reunião com os pais dos alunos, já não posso usar esses termos especializados. Isso é bom senso, não é? Não precisa. Mas o que a escola precisa desenvolver aí é uma atitude desenvolvedora desse bom senso, não é? Então, por isso me chamou a atenção quando a professora disse: informal não é errado, não é? E gostei muito daquela citação que ela fez de um dos entrevistados dela, que diz que às vezes é preciso não dar muita bola para o programinha. A gente tem que seguir o programa porque é lei e tal. E também os programas que eu conheço, mais de 50% deles têm utilidade, sim. Mas aqueles não sei quantos por cento que não têm utilidade, a gente pode habilmente se livrar deles. Uma vez eu fiz um curso de dinâmica de grupo aplicada à educação com o Lauro de Oliveira Lima. Lauro de Oliveira Lima, hoje está muito idoso, não, se estiver vivo, né? Eu perdi contato com ele há muitos anos, então estou torcendo para que ele esteja vivo, porque tenho muita gratidão ao que aprendi com ele, mas se estiver vivo está assim, muito idoso. Mas, na época, ele era o grande especialista nisso aí, em dinâmica de grupo aplicada à educação. Ele seguia muito a teoria do Piaget. E ele contou para nós, ele é pedagogo, não é professor de português, mas ele conta que na juventude dele apareceu um emprego lá de professor de português, ele aceitou. Mas foi dar aula de português com cabeça de pedagogo, né? Aí olhou lá o programa, muito cheio de gramatiquice, ele pensou, vou driblar isso aí. Ele é cearense, né? Então falava com aquele sotaque típico. Ele dizia assim, olha, eu gostava de trabalhar texto. Aí peguei um texto e fui trabalhar com os alunos. Lancei no diário de classe, preposição. Aí estou lá interpretando o texto, olha o D, não esquece não, D é preposição, hein? Encontrava lá um com, olha o com. O com é preposição, não esquece. E eu continuava interpretando o texto. Então, isso é um método prático para burlar o programinha. A minha esposa, que está aqui como me assessorando voluntariamente, me mandou um bilhetinho dizendo que, infelizmente, o Lauro de Oliveira Lima, que ela também admira, faleceu em 2013. Grande perda. Vocês vejam como é importante ter uma esposa, não é? Com essa atitude. Alguns de vocês conhecem a Ieda, né? Ela é do meio universitário também, de certa maneira. Então, quem a conhece sabe que ela é assim mesmo. Mas foi ótimo, né? Então, fica aí a informação triste, mas exata. Eu gostaria de comentar com vocês o seguinte. Imagine uma mensagem escrita, mensagem de texto no WhatsApp, que você envia para um amigo. Nessa mensagem, você usa o pronome oblíquo no início da frase. Me parece que isso não é verdade. Te espero na porta do restaurante. A gramática diz, está errado. A abordagem que
que eu estou propondo aqui e que a professora Stephanie, direto ou indiretamente, também propôs, vai dizer que me parece que te espero está errado numa situação formal, mas está correto numa mensagem de texto de WhatsApp para um colega. Essa é a contribuição dessa proposta que estamos trazendo. Posso dizer estamos, porque, como eu disse, a convergência entre mim e a professora Stephanie é tal que eu posso colocar na primeira do plural. Estamos. Essa proposta que estamos trazendo para vocês, ela difere do ensino tradicional num sentido. No ensino tradicional, você teria que seguir a gramática 24 horas por dia. Certo é certo, errado é errado, em qualquer contexto. A nossa contribuição é, em grande parte, dizer, peraí. Roupa boa para ir à praia, no caso do homem, é sunga. No caso da mulher, é biquíni. Roupa boa para ir a um casamento, no caso do homem, é terno ou, pelo menos, um esporte fino. Para a mulher, é também uma roupa fina, não é? Um vestido mais formal, um calçado mais formal, etc, etc. Então, língua é como roupa. Em situações formais, vestuário e linguagem formal. Em situações informais, vestuário e linguagem informal. É claro que isso ainda é uma simplificação didática, porque existe, em sociolinguística, a gente distingue pelo menos 4 níveis. Ultraformal, formal, semiformal e informal. Ultraformal, muito comum na linguagem jurídica. Peço vênia para sugerir a Vossa Excelência que... Isso não é apenas formal, isso é ultraformal. Formal é o artigo acadêmico, a conferência, o discurso de formatura. O discurso de formatura, às vezes, fica até ultraformal, mas, normalmente, ele é formal. E assim por diante, né? É um livro didático e assim vai. Esse é o formal. Informal é o dia a dia, oral e escrito. Veio a mensagem na tela aqui do professor Fernando, não deu tempo de ler, mas depois, na meia hora final, ele, por favor, vai traduzir para mim. Mas, voltando a... Então, ultraformal, por exemplo, linguagem jurídica, às vezes. Existe o advogado, o juiz, o promotor, que opta pela linguagem formal apenas. Uma confissão. Eu, como leitor, eu já dei aula de português em curso de direito, como leitor disso aí, eu acho mais simpático o formal, sabe? Mas isso aí já é preferência pessoal minha, opção estilística. Então, formal, essas coisas todas, conferência, artigo acadêmico, etc. Informal, a comunicação oral e até escrita do dia a dia. Apesar de escrita, a mensagem de WhatsApp para o amigo é informal. O bilhete que você deixa na geladeira para um membro da sua família, debaixo de um ímã, apesar de escrito, é informal, não precisa gramática. Não é? Então, adequação. A conversa que tivemos até aqui, quer dizer, a minha parte, né, o que eu falei até aqui, levaria a pensar que basta ser adequado, que já é correto. Ou seja, levaria a pensar que incorreto quer dizer inadequado, e que nada seria incorreto em termos absolutos. Nada você poderia dizer assim, está errado, seja onde for. Mas não é bem assim não, sabia? Por exemplo, eu costumo dividir a gramática para fins didáticos em fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e ortografia. Às vezes, as pessoas não colocam a ortografia na lista porque ela é exclusiva da língua escrita. E, principalmente, a linguística teórica se preocupa mais com a língua oral, porque é a língua na sua essência. Tanto na história de cada indivíduo como na história de um povo, a fala vem primeiro, a escrita só vem depois. Então, a linguística teórica não dá muita bola para a ortografia. Mas eu me considero, antes de tudo, professor de língua portuguesa. Então, para mim, a ortografia é fundamental. O aluno não pode escrever sabão
com C cedilha no texto que ele produz. Senão eu vou riscar de vermelho. Quem acha que vermelho traumatiza, risque de verde. Porque a ortografia não tem essa coisa de formal e informal. A sintaxe tem. Me parece. Na conversação do dia a dia, parece-me no texto técnico. Conheço ele no dia a dia, conheço-o no memorando. Não é? Agora, e provavelmente vai usar conhecemo-lo, porque não é muito comum primeira do singular no memorando, né? Mas, enfim, está aí um exemplo em que a sintaxe pode ser dividida em formal e informal. A morfologia também. Papai, inteira o dinheiro da passagem para mim? Na conversa do filho com o pai, na visão atual, está correto. Mas a gramática diz que tem que ser inteira. Ou, na terceira pessoa, inteire. Então, está aí um exemplo. Morfologia, flexão verbal. Inteira em situações formais, inteira na informal. Rouba na formal, na informal, rouba na formal. E assim por diante. Então, está aí. Morfologia pode ser dividida em formal e informal. Fonologia também. Né? Fecha a porta, linguagem informal. Fecha a porta, formal. Não é? Há um versinho didático que diz assim: para conjugar fechar, é preciso ser esperto, pois dizendo fecha a porta, não se fecha, fica aberto. Fica aberta a porta e o timbre da vogal, né? Para conjugar fechar, é preciso ser esperto, pois dizendo fecha a porta, não se fecha, fica aberto. E é ambíguo, né? Aberto o timbre da vogal e aberta a porta. Mas nada demais falar fecha a porta assim, dentro de casa com a família e tal, né? Está aí um exemplo em que você pode falar de fonologia, formal e informal. Morfologia, formal e informal. Exemplo, flexão verbal. Não é? E sintaxe, formal e informal. Exemplo, colocação de pronomes. Exemplo, entre outros, né? Agora, a ortografia não tem jeito. Cachorro não pode ser com X, nem no relatório técnico, nem no bilhete para um colega. Não é? Bambu não pode ser com acento no U em nenhum texto. Viúva não pode ficar sem acento, não pode deixar a viúva em pé. Viúva não pode ficar sem acento, nem no e-mail para um amigo, nem no quadro numa sala de aula de português. Então, ortografia, quer dizer, letras problemáticas, CH e X, JG, S e Z, ortografia também, acentuação gráfica, ortografia também, hífen, uso de hífen, não é? Ortografia é também uso de maiúsculas. João, José, Pedro, não, Maria, Bruna, não pode ser com inicial minúscula, a não ser como desvio estilístico. Desvio estilístico é desobediência intencional com fim estético. Num convite de casamento do João com a Joana, eu posso colocar João, Joana com J minúsculo como desvio estilístico. Como posso usar alguma coisa que a gramática proíbe, e proíbe seja em que texto for, para ficar original na poesia. É a chamada licença poética. Tudo bem, isso o desvio estilístico é a desobediência intencional com fim estético. Mas fora do desvio estilístico, inicial de nome próprio é com maiúsculo. Então, a ortografia, acentuação, letras problemáticas, tipo JG, C, 2S, etc., hífen e uso de maiúsculos. Isso aí não tem essa de formal e informal. Chuchu você pode até encontrar com X na feira, mas significa apenas que o feirante cometeu um erro de ortografia. Chuchu tem que ser com CH. Porque a ortografia tem os seguintes atributos. É matéria de lei, é a única das partes da gramática inteiramente aprendida na escola. Quando a criança entra para a escola, já conjuga verbos. Já sabe dizer, eu estou fazendo agora, eu fiz ontem. Já tem uma sintaxe. Ela não diz menino ou, ela diz o menino. Está aplicando a regra sintática segundo a qual o artigo vem antes do substantivo. E assim por diante. Ela conhece o vocabulário da língua. Não
vocabulário ultraformal, mas aquele vocabulário do dia a dia ela já conhece. Então, em matéria de fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, a criança, quando ingressa na escola, já tem um domínio mínimo. O que ela aprende inteiramente na escola? Ortografia. E ortografia é matéria de lei. Ortografia é exclusiva da língua escrita. Esse conjunto de atributos tornam a ortografia um capítulo da gramática para o qual não pode haver formal e informal. É ou não é? É só a ortografia que permite falar em erro em termos absolutos? Não. Certa vez, eu encontrei num texto de aluno uma frase, não era exatamente essa, que eu não lembro a frase do aluno, mas a estrutura sintática é essa. Meu vizinho me emprestou-o. Isso é um problema sintático, é um erro de sintaxe, né? Meu vizinho me emprestou-o. Sabe por que isso está errado? Porque não existe. O que é existir em matéria de língua? É existir no uso, seja uso formal, semiformal, ultraformal. Eu não dei exemplo do semiformal, né? Por exemplo, crônica esportiva é o típico exemplo de semiformal, entre outros, né? Isso foi só um parêntese. Mas, enfim, meu vizinho me emprestou-o. Vamos traduzir para o estilo formal. Meu vizinho o emprestou a mim no formal do Brasil. Meu vizinho mo emprestou no português europeu, formal. Aliás, lá, até no informal, eles usam meu vizinho mo emprestou. Meu vizinho mo emprestou. Mo, que no Brasil só existe em aula de português. Mo igual a me mais o, lho igual a lhe mais o, nolo igual a nos mais lo. Eu não vou dizer que isso não existe no português do Brasil, mas vou dizer assim, é raro. Não é? Então, meu vizinho me emprestou, traduzindo para o formal. Meu vizinho o emprestou a mim no Brasil. Meu vizinho mo emprestou, em princípio, em Portugal. Traduzindo para o informal brasileiro, meu vizinho me emprestou ele. E quando é que se usa meu vizinho me emprestou-o? Resposta, nunca. Do ponto de vista linguístico, isso aí é que é não existir. É alguma coisa que não se usa nunca. Não é formal, não é informal. Não é português do Brasil, não é português europeu. Então não existe. Mas o aluno usou. Então é erro não ortográfico em termos absolutos. Não é? Em termos absolutos, quer dizer que seja em que situação comunicativa for. Quando precisa falar em adequação, é erro em termos relativos. Não é? Fui na fazenda. Na conversa com um amigo, está correto. Num texto acadêmico, está errado. Se eu preciso dizer que na situação X está correto, na situação Y está errado, é porque é adequação. É erro em termos relativos. Agora, se eu posso dizer assim, está errado, seja onde for, é erro em termos absolutos. Absoluto nem quer dizer grave. Quer dizer, pode até não ser grave, mas é erro seja onde for. Talvez eu possa dizer que viúva sem acento nem é um erro grave. Eu nem tiraria muitos pontos do aluno por causa disso. Mas é em termos absolutos, no sentido de que é erro seja onde for. Então, absoluto e relativo não tem nada a ver com grave e não grave. Então, erro em termos relativos é o mesmo que dizer inadequação. É certo numa situação, na visão atual, né? E errado em outra. E erro em termos absolutos é aquele que, mesmo na visão atual, é errado, seja lá onde for. Como é que se aplica isso em sala de aula? Não preciso dizer, a professora Stephanie já disse fartamente. Não é? Usar como ponto de partida o texto do aluno e trabalhar aquilo de que ele necessita mais. O texto vai dizer. Não é? Eu queria dizer uma última palavrinha, que é, ao mesmo tempo, uma homenagem à professora Maria Helena de Moura Neves. Ela tem um livro chamado Guia de Usos do Português, Guia de Usos do Português, subtítulo Confrontando Regras e Usos. A edição que eu tenho é de 2003, da editora da Unesp, São Paulo. Vou repetir a indicação bibliográfica. É da professora Maria Helena de Moura Neves, que nos honrou aqui com a sua presença. Parêntese, conforme eu expliquei ao professor Fernando, nós temos uma rotina aqui em casa que não marcamos nada para antes das 10, porque a nossa manhã já está presa a um compromisso constante e diário
do qual não podemos fugir. Então, não marco nada para antes das 10. Depois, se houver um vídeo, eu vou querer assistir a conferência da professora e a tudo que aconteceu antes da mesa redonda. Fecho não, quando fecha, fica aberto. Fecho meu parêntese, é que linguagem de professor, em sala de aula, e às vezes até em mesa redonda, fica semiformal. Quando a gente se descontrai, fica semiformal e faz umas infraçõezinhas gramaticais para quebrar o gelo. Mas essa não foi para quebrar o gelo, não, foi sem querer. Mas voltando, então, Maria Helena de Moura Neves é Guia de Usos do Português, confrontando regras e usos. São Paulo, editora da Unesp, e a edição que eu tenho é de 2003. Ela fez um trabalho monumental nesse livro, o livro é em ordem alfabética, e ela pega problemas de regência verbal, de colocação de pronomes, de flexão verbal, problemas de uso da língua. Eu vou dar exemplo com regência verbal, mas ela não se limita à regência verbal, não. Isso, ela submeteu um corpus de milhares de palavras a um tratamento estatístico, que é uma obra-prima de pesquisa. Eu vou dizer o que ela afirma sobre o que ela constatou, né, sobre a regência de assistir e de perdoar. A gramática diz que você assiste a um filme, a uma novela, a uma mesa redonda, a um jogo do Brasil, né, para dar exemplos bem atuais. Assiste-se a alguma coisa, não é? Isso é o que a gramática diz. A gente assiste a alguma coisa. No dia a dia, é muito comum assistir o filme, assistir essa novela. A gente usa como transitivo direto, né? Mas a gramática diz que não pode. Perdoar. Perdoar, a gramática diz que ele é transitivo direto de coisas e indireto de pessoas. Perdoar o crime, mas perdoar ao criminoso. Perdoar esta dívida, mas perdoar a este devedor. Não é? Então, perdoar seria transitivo direto para coisas, indireto para pessoas. A estatística da professora Maria Helena constatou uma coisa interessante. Ela está pesquisando o uso, com um corpus enorme de língua escrita, não é? Constatou o seguinte: em relação a assistir, 80% das ocorrências dela são do tipo assistir a um filme, a um jogo. 80% das ocorrências do assistir obedecem à gramática, e só 20% são do tipo assistir o filme. Com perdoar, é ao contrário. 75% desobedece à gramática. Perdoou o marido, perdoou o vizinho, contra apenas 25% de perdoou ao marido, ao vizinho. Então, tanto em assistir quanto em perdoar, há para todos os gostos. Há o usuário da língua que segue a gramática e há o que fica dentro do coloquial. Com a diferença estatística. No caso de assistir, predomina a gramática. No caso de perdoar, predomina o coloquial. Meu comentário didático. Às vezes é preciso ser dogmático para ser didático. Na conversa com o aluno, isso aqui é um papo de especialistas. Na conversa com o aluno, na sala de aula, se eu ficar com muita flexibilidade, eu confundo o pobre coitado. Então, repito, às vezes é preciso ser dogmático para ser didático. Então, eu aconselho, por incrível que pareça, continuar ensinando o que a gramática diz. Estou dando exemplo com regência verbal, mas vale para tudo. Dizer para o aluno, olha, o certo é assistir a um filme, a uma conferência, etc. Perdoar. Perdoar ao vizinho, perdoar ao criminoso, perdoar ao devedor. Ponto final. Sabe por quê? Se ele usar assistir ao filme, ele está igual a 80% dos textos pesquisados da professora Maria Helena. Se ele usar perdoar ao vizinho, não está com a maioria, mas ele está de acordo com 25%, pelo menos, dos pesquisados da professora. Alguém fala igual
ao que ele está usando, perdoar ao vizinho. Pode não ser maioria, mas alguém fala. Porque se ficar com muita flexibilidade, confunde o aluno. Ah, e se um aluno levantar essa lebre? Bom, aí você entra nos detalhes em que estamos entrando aqui hoje. Mas só quando solicitado, não é? Por enquanto é só. Esgotou-se o tempo, mas deu para falar quase tudo. O que eu planejei como mais importante, pelo menos, está falado. Então, mais uma vez, obrigado ao professor Fernando pelo convite, à professora Stephanie pela convergência e a todos pela presença. Quase rimou. Então, da minha parte, por enquanto, é só. Eu que agradeço, Helênio. Agradeço por essa apresentação belíssima, né? Muito esclarecedora, muito didática, né? Acho que o grande mérito do Helênio, do professor Helênio, é precisamente essa didática que desce dessa atitude torre de marfim, normalmente presente na academia. Quando ele foi meu orientador, no mestrado, nós discutimos muito um livro, acho que é do Halliday, né? Halliday e outros autores, que trata dessa questão da atitude torre de marfim da academia, das universidades, desse distanciamento pernicioso, ruim, da universidade em relação à escola básica. E da necessidade de aproximarmos essas duas instâncias tão parceiras, né? Tão importantes, que é o ensino superior e o ensino básico. E essa é a tentativa da nossa jornada de língua portuguesa. Eu falei com os monitores desde o princípio. Olha, quanto mais a gente conseguir atrair professores de educação básica, melhor. Não é? Será de grande valia, né? De grande importância para o nosso evento, que nós consigamos atrair os professores de educação básica. Então, o professor Helênio tem esse mérito, né, de sair um pouco da atitude torre de marfim, da academia, e falar um pouco a linguagem do professor da educação básica, daquilo que ele deve fazer, daquilo que ele pode fazer em determinadas circunstâncias. Nós vamos agora para as perguntas. O que eu fiz? Em virtude do tempo, né, nós temos só meia hora, e a pergunta normalmente requer um certo desenvolvimento. Então, respeitando a ordem em que as perguntas se fizeram, eu vou fazer uma para a Stephanie e outra para o Helênio. Depois mais uma para a Stephanie, depois mais uma para o Helênio. 4 perguntas. Se der tempo, a gente abre para mais. Pode ser assim? Então, nós vamos iniciar essas perguntas. William, você quer falar? Sim, professor, é só para dizer que a segunda lista de presença já está no chat. Aí tem que preencher, porque é obrigatório, as 2 listas precisam estar preenchidas. Obrigado. Pessoal, lista de presença sem a qual os certificados não se emitirão. E aqui eu usei a próclise em função do advérbio. Não é? Não é isso, Helênio? Não é? Afinal, é uma jornada de língua portuguesa. Isso. Vamos aplicar o que sabemos e o professor Fernando, claro que sabe tudo isso, né? Por que não aplicar, né? Os certificados não se emitirão, né? Com a passiva sintética e a próclise, né? Ok. Vamos então às perguntas. A primeira é para a Stephanie, eu anotei aqui. Professora Stephanie, os professores que responderam a sua questão sobre como é o ensino de gramática atuam na mesma escola que você, certo? Você investigou ou vê alguma articulação entre o depoimento deles e aspectos como a formação acadêmica deles e seu tempo de carreira no magistério? É da Eveline Cardoso. Então, a primeira parte das entrevistas não foram só com professores que trabalham comigo, não. Eu chamei todos os professores que eu conheço, os que fizeram mestrado comigo, inclusive, lá na Rural, e aqueles que conseguiram me responder, eu fui organizando, tá? Mas a segunda parte,
quando eu mostrei as práticas, aí são professores que trabalham comigo. Ó, até que a resposta foi rápida, talvez consigamos abrir para mais perguntas. A primeira para o Helênio é a seguinte. Professor Helênio, aliás, essa pergunta foi feita também a Maria Helena de Moura Neves. Eu acho que o Fernando Pestana não ficou satisfeito, porque ele está reiterando a pergunta. Ele está fazendo para o Helênio também a pergunta, né? Professor Helênio, uma das maiores reclamações dos graduandos, pessoal das faculdades de letras, né, é a ausência do ensino de gramática normativa nos cursos de letras, disciplina que também deverá ser ensinada pelos futuros professores da educação básica. Por que, então, a maioria dos cursos de letras não ensina, esse não está com maiúscula, né? Está enfatizado, está marcado aqui com ênfase. Por que, então, a maioria dos cursos de letras não ensina a gramática normativa, inclusive na licenciatura, a fim de preparar bem esses futuros professores para ensiná-la? Helênio, o abacaxi é seu. Vamos tentar descascá-lo. Afinal, é uma jornada de língua portuguesa, eu tenho que dizer descascá-lo. Bom, eu percebo no universo de letras uma gradação de atitudes, né? Que vão justamente da descrição da língua ao ensino. Então, você tem aquele profissional que está mais para a descrição do que para o ensino, tem outro que está no meio da escala, tem o outro que está extremamente na descrição, é um cientista da língua. Física teórica é importante. E o engenheiro, quando projeta um motor de caminhão para economizar combustível, utiliza conhecimentos de física teórica. Mas numa faculdade de engenharia, espera-se que a ênfase seja dada à aplicação da física aos problemas práticos do engenheiro, não é? Agora, como existe um curso universitário de física e um de engenharia, dá para separar as coisas. No caso de letras, pelo menos eu não tenho notícia de um curso só de pesquisa sobre a língua, porque nem teria mercado de trabalho, né? Então, os cursos universitários de letras têm que ficar com um pé na teoria, outro na prática. Por exemplo, o curso de letras da UFRJ, de modo geral, claro que cada caso é um caso, cada professor é um caso, mas, de modo geral, ele tem a cultura da instituição é mais para o lado da pesquisa. Na UERJ, eu vejo uma cultura mais, no Instituto de Letras da UERJ, eu vejo uma cultura mais atenta ao ensino, não é? Mas há pesquisadores dos fenômenos da linguagem na UERJ, e há pessoas preocupadas com o ensino da língua na UFRJ, na Faculdade de Letras. Então, isso é uma questão mesmo de gradação, sabe? Não é uma coisa fácil de administrar. Agora, concordo que se eu fosse fazer parte de uma equipe para criar um programa não é programinha, não, programa para o curso de letras, eu incluiria um número grande de conteúdos voltados para o ensino, porque se a faculdade de engenharia coloca engenheiros no mercado, a faculdade de letras coloca professores de português e línguas no mercado, e tradutores, intérpretes, revisores, não mais que isso, não é? Todas essas coisas têm a ver com o lado prático do estudo da língua. Então, é desejável que ele não seja desprezado. E aí é uma questão de administração desses conteúdos e de gradação. Helênio, Oi. Você me escuta? Estou ouvindo. Se você me permite uma partezinha, uma parte rápida. Como não? Eu acho que talvez a preocupação do professor, do Fernando, acho que é Fernando Pestana que perguntou, né? Tenha a ver
com um fenômeno que eu tenho observado até na universidade em que eu trabalho, né? Por exemplo, de cada 10 trabalhos de conclusão de curso, você tem 8 de literatura, né? De teoria literária, de análise literária, ou de aspectos vários, até antropológicos, que fogem um pouco do curso de letras, estrito senso falando, né? Por exemplo, questões sobre igualdade, desigualdade, minorias, etc. Né? Essas questões antropológicas que são importantes, mas não concernem estritamente ao curso de letras. Uma monografia sobre a marginalização da mulher no mercado de trabalho pode perfeitamente aparecer no curso de História, no curso de Sociologia, no curso de Psicologia. Não é algo particular do curso de Letras. Né? A questão do racismo, né? São questões muito presentes hoje, da igualdade entre as pessoas. Tudo isso é muito importante e tem ocupado um espaço relevante nos cursos de letras. Então, de cada 10 monografias de conclusão de curso, eu me arrisco a dizer que 8 tratam desses assuntos, de aspectos literários, da história literária, e 2 tratam de descrição e prescrição gramatical, análise gramatical, ou gramática prescritiva. Então, são poucos os trabalhos de conclusão de curso que tratam desses assuntos. O que sinaliza para uma vertente, para uma linha de trabalho que as faculdades de letras têm abraçado hoje. Eu cheguei a brincar certa vez que as faculdades de letras teriam que mudar o nome hoje para Faculdade de Falas. A gente não teria de se chamar mais Faculdade de Letras, porque a oralidade ganha de lavada da escrita, né? Nas análises, nos trabalhos que a gente faz, né? Os trabalhos de oralidade. Eu acho que talvez a preocupação do professor Fernando tenha mais a ver com isso, com essa vertente atual dos cursos de letras, que, digamos assim, privilegia um pouco, né, a variedade escrita, digamos assim, de referência, padrão, pouco as questões de descrição gramatical, de análise gramatical, e muito mais outros aspectos antropológicos que não são particularidade dos cursos de letras. Está mal dosado, né? Eu acho que sim. Penso que sim. Nada contra, né? Porque às vezes as pessoas me vêm falar e se esquecem de que eu venho de formação, né, em psicanálise clínica, que eu venho de trabalhos com teoria psicanalítica, com antropologia, com semântica, e que minha tese de doutorado é sobre semântica, linguística da enunciação. Então, muitas vezes às vezes as pessoas me vêm falar e acham, esse aí é o defensor da gramática descritiva. Não é bem isso. Eu acho que nós teríamos que olhar direito, de verificar direito o que é um curso de letras, e ter a humildade de admitir que a gente está atropelando terrenos. A gente está arrancando cercas e atropelando terrenos, e o nosso tempo é curto. Nós temos 4 anos de formação. Temos 4 anos de curso de letras. E é uma reclamação regular dos alunos. Os alunos terminam a universidade. Eu dou aula para um 7º período que tem profundas dificuldades com essas questões bobinhas, né? Entre aspas, bobinhas, de análise sintática, por exemplo, já que eu sou professor de sintaxe da língua portuguesa. Então, para dar aula de sintaxe da língua portuguesa num 7º período, eu enfrento sérios entraves. Não é algo que ocorria há 50 anos. Né? Alguém que chegasse ao 7º período de uma faculdade de letras tinha um domínio bem considerável dessas questões de metalinguagem gramatical. Isso vem há décadas sendo corroído. Aliás, um parênteses, já que eu assaltei o turno, quero dizer que O assalto foi meu, eu que assaltei. Não.
Na Universidade Rural, eu nunca lecionei. Meu contato é com o professor Fernando e com esses eventos que eu tenho participado, um deles em 2017 presencial, me deu uma ideia. Me parece que a Universidade Rural, nesse ponto, está mais para a UERJ que para a UFRJ. O corpo docente me parece que está preocupado mais com o ensino que com a descrição da língua, né? Não sei se avaliei corretamente. É só um comentário. Mas era só isso. Fechei meu parêntese. Desculpe. A próxima pergunta para a Stephanie é uma pergunta bem pontual, viu, Stephanie? Professor Stephanie, como mostrar aos alunos para que ele precisa aprender morfologia? Maria Queiroga é quem faz a pergunta. Eu vi que depois ela retificou, perguntou sobre processo de formação de palavras, né? Estrutura e processo de formação de palavras. E, para pegar o gancho também, o Fernando fez uma pergunta primeiro, ele falou assim, como responder ao aluno de modo que ele fique convencido? Eu parei nessa parte. E ele falou, para que serve aprender orações subordinadas? Se um aluno vira para mim, nono ano, vira para mim e pergunta, eu falo assim, porque amanhã tem prova, vale 5 pontos. Eu acho que ele vai ficar bastante convencido e vai precisar estudar. Brincadeira. Eu não creio que terminologias sejam necessárias em todos os casos. Eu vou perguntar para ele qual é o objetivo. Qual é o teu objetivo? Você vai fazer um concurso público? Você vai fazer um vestibular? Vai fazer uma prova militar? São momentos em que ele vai precisar dessas terminologias, né? E, assim como perguntam para professores de matemática, né? Quando que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida? A oração subordinada, né, tá para o professor de português, assim como a fórmula de Bhaskara está para o professor de matemática. Acho que é tudo uma questão de terminologia específica para um contexto específico. Se eu preciso fazer uma prova que vai me exigir isso, né, o professor de português vai usar até morrer, ou pelo menos até quando se aposentar, não é verdade? E eu acho que é isso, acho que primeiro pensamento que eu teria em relação a qualquer tipo de conceito que ele me pergunte para que usar, eu vou perguntar qual é o objetivo dele primeiro. Eu vou dar o meu pitaco novamente. Quando me fazem essa pergunta, Stephanie, a princípio eu digo, olha, professor, por que eu tenho que entender a descrição gramatical, a descrição sintática de uma sentença? Eu digo, olha, a princípio, porque você é um ser humano. O ser humano é um animal que abstrai. O ser humano é um animal que pensa sobre as coisas, né? Que analisa as coisas, que constrói abstrações. Então, isso é uma abstração antropológica própria do homem. O homem não usa só o copo. Há quem pense no modo como o copo se constrói. Como aquela coisa endurece e vira vidro. Como o ar se transforma em algo passível de ser consumido ou não. De que maneira o ar pode ser algo benéfico ou maléfico, de acordo com o nível de poluição. Então, as várias metalinguagens, não só no âmbito linguístico, mas em todos os âmbitos humanísticos, todos os âmbitos antropológicos, as metalinguagens são próprias da espécie humana. O homem é um animal que produz, transforma, apreende conhecimento. Por isso nós escrevemos, por isso nós codificamos o conhecimento em livros, refazemos, destruímos e reconstruímos as coisas. Pensem em quanto tempo nós estamos nas academias tentando entender a melhor terminologia para as coisas. Quanto tempo tomam as questões de terminologia, as questões terminológicas, as questões de nomenclatura, não é? Descrição de classes gramaticais, descrição de funções sintáticas, descrição de aspectos semânticos, descrição dos fonemas, né, que estruturam a língua portuguesa,
os fonemas soantes, os fonemas consoantes, não é? E nós somos os animais dos nomes. Tudo tem um nome para a gente. O ser humano nomeia tudo. Tudo tem nome. É só olhar em volta para essa sala aqui, para esse escritório onde eu estou. Cada qual olhe para o seu ambiente e vai ver que tudo tem nome. E se não houver nome, você chama de sem nome. Sem nome já é um nome. Então, nós designamos as coisas, qualificamos as coisas, nós classificamos as coisas, distribuímos as coisas, fazemos taxonomia, professores, médicos, dentistas, alunos, pós-graduandos, graduandos. Então, tudo isso é parte da aventura humana do conhecimento. Essa é a fala que eu digo para eles. A princípio, para isso. Depois a gente entra em questões práticas. Mas, a princípio, nós somos seres humanos. E que bom que o ser humano é assim. O ser humano é um animal que faz isso, ele abstrai, ele reflete. Como diz o Rubem Alves, ele rumina, ele vai ruminando, ele vai mastigando o conhecimento, conversando com os livros, discutindo com os livros, rebatendo, duvidando, questionando. A dúvida é o preço da pureza. Sem dúvida, nós não buscamos conhecimento. Sem dúvida, você não tem interesse. E sem interesse não há estudo. Sem estudo não há construção de conhecimento. Só para fechar, quando ele já pensou se o Aristóteles concordasse plenamente com Platão? Ele não seria Aristóteles, seria um Platão repetido. Se o Carl Gustav Jung concordasse plenamente com Freud, ele não seria Jung, seria um Freud repetido. Então, essa é a aventura humana, de deparar-se com o conhecimento, enfrentá-lo e pensar sobre ele. A princípio, eu dou essa resposta. Você é um ser humano. Leia porque você é gente. Não abra mão desse direito conquistado a duras penas de ler, de fazer algo que só a espécie humana faz. Ler, analisar, ruminar, pensar sobre, ainda que lhe pareça inútil, ainda que pareça mais útil ir para dançar a última música do Big Body ou fazer uma outra coisa qualquer. Né? É isso. Me perdoem. Quando eu me empolgo, já era. Juro que eu não vou participar agora. A última pergunta. Tá? Última pergunta, Helênio. Pois não? Professor Helênio, recentemente, eu e outros pesquisadores do GEMIL fomos a uma escola estadual apresentar nossa pesquisa. Lá, uma aluna do curso normal fez o seguinte questionamento: a informalidade presente na oralidade, nas redes sociais, pode comprometer a escrita? Tento escrever de acordo com a gramática para não me prejudicar na hora de escrever uma redação. Gostaria de saber o seu ponto de vista sobre isso. Como é o nome da pessoa que perguntou? Júlia Fontes. Júlia Fontes. E aproveito para agradecer ao Fernando Pestana, também Fernando, pela pergunta muito produtiva que ele fez naquela hora. Júlia, isso é uma coisa a ser administrada. É inútil reprimir certos hábitos, linguísticos ou não, mais informais. O que a gente precisa, e a gente tem, o ser humano tem isso. O que a escola precisa é o seguinte: é como se você tivesse um botãozinho aqui, formal, informal, tem o botãozinho do semiformal, do ultraformal. Então, certa vez, desculpe o exemplo, que eu vou falar a palavra mictório no meu exemplo, mas é para acontecer, como é fato verídico, eu tenho que contar. Eu estava num aeroporto, esperando um parente que vinha de outra cidade. Precisei ir ao banheiro. E então veio passando um cidadão de terno e gravata, mas
é a única pessoa que estava por perto. Eu perguntei, o senhor sabe onde fica o mictório? Ele disse que não sabia. Dei mais uns passos e havia um faxineiro passando água no chão com um balde. Você sabe onde é que fica o banheiro de homem? Depois que eu fiz é que eu percebi. Conversando com o cidadão engravatado, mictório. Peço desculpas mais uma vez pelo exemplo um tanto sujinho. Conversando com o faxineiro, banheiro de homem. Eu não percebi. Fiz primeiro para perceber depois. É a adequação. Automaticamente, eu apertei o botãozinho do formal, ou pelo menos talvez o do semiformal, com o indivíduo engravatado. E apertei o botãozinho do informal com o faxineiro. Entende? Isso é adequação ao destinatário. Mas tem adequação ao tema, ao local, a todos os fatores da comunicação, né? Adequação à natureza escrita ou falada da mensagem. Você pode ter informal escrito, exemplo, bilhete, e pode ter formal oral, exemplo, discurso no dia da formatura. Entretanto, há uma tendência do escrito de ser mais formal do que o oral. Não é regra rígida, mas é tendência. É como cabelo louro e olho azul, né? A pessoa pode ter olhos azuis e cabelo escuro. Pode ter cabelo louro e olhos escuros. Mas há uma alta probabilidade da pessoa de olhos azuis ter cabelo louro e vice-versa. Assim se é escrito, há uma alta probabilidade de ser formal. Se é falado, há uma alta probabilidade de ser informal. E tudo isso tem os botãozinhos lá, sabe ajustar. Lá, uma vez ou outra, a gente se atrapalha com os botões. Aí fala difícil demais com o pobre camponês analfabeto. Não é? Ou, para pedir emprego, fala linguagem informal demais com o entrevistador e não é contratado. Então, não é que sempre funcionem bem os botõezinhos, mas eles existem. O que a escola deve desenvolver? Em academias de ginásticas, você, principalmente quando é pilates, você desenvolve a consciência corporal. Certa vez eu vi uma entrevista na televisão em que um professor de pilates desenhou um corpo sem perna e falou assim, olha, alguns alunos que eu tenho se veem desse modo, como se não tivesse perna. Então é preciso desenvolver uma consciência corporal, lembrar que tem perna, que tem braço, que tem pescoço. Né? É o trabalho dele como professor de pilates. Agora, idem na linguagem, desenvolver uma consciência linguística, é a tarefa do professor. E a descrição linguística ajuda a desenvolver essa consciência. Né? Então, aí, desenvolvendo essa consciência, você vai usar melhor os botõezinhos, ficar formal na hora de ser formal, informal na hora de ser informal, e assim por diante. É o botãozinho da adequação linguística. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado a Júlia pela pergunta. Helênio, Oi. Antes de nós encerrarmos, eu falar com a Stephanie, com você, sobre o finalzinho da nossa mesa, tem uma pergunta do André Conforte, o nosso organizador. Eu acho que nós temos aí 3 minutos, dá para a gente responder. Pergunta em homenagem. O André pergunta o seguinte, professor Helênio, caso haja tempo, gostaria de que você ressaltasse a importância do estudo de gêneros, não como um fim em si, mas para o ensino de gramática, entre outras coisas, já que você é um grande especialista no estudo dos gêneros textuais. Obrigado, professor André, pela pergunta, e obrigado, professor Fernando, por permiti-la. É o seguinte, as nomenclaturas a respeito disso aí divergem. Né? Descrição, narração, argumentação, exposição, texto injuntivo, que é tipo receita de bolo, texto injuntivo, descritivo. Eu costumo chamar isso aí de modos de organização do texto, e às vezes também eu digo modos de organização do discurso. Texto ou discurso varia um pouco.
Mas modos de organização, que alguns chamam de tipos de texto. Eu prefiro dizer modos de organização, seguindo o Charrodot, Patrick Charrodot. Jornalístico, publicitário, burocrático, literário, são domínios discursivos, que alguns também chamam de tipos de texto. Eu fujo da palavra tipos, porque ela, ora, é usada como modos de organização, ora, é usada como domínios discursivos. Então, eu deixo tipos de texto para lá. Então, os domínios discursivos são áreas da atividade humana. Então, uma crônica, um soneto, um romance, um conto estão no domínio discursivo, são gêneros textuais do domínio discursivo literário. Ofício, memorando, requerimento, exposição de motivos, etc., são gêneros textuais do domínio discursivo burocrático. E assim vai. Notícia, editorial, anúncio classificado, são gêneros textuais do domínio discursivo jornalístico, que eu descobri que ainda existe. Outro dia eu fui à feira, alguém embrulhou minhas frutas na Folha de São Paulo. Eu pensava que a imprensa escrita estava só online agora. Mas se online ou escrita é notícia, é editorial, né? Então, esse é o domínio discursivo jornalístico, e assim vai. Então, em cada domínio discursivo, há vários gêneros textuais. Alguém que andou pesquisando isso descobriu mais de 4.000 gêneros textuais, assim, nos povos civilizados, né? Numa tribo indígena, deverá haver gêneros textuais também, mas em menor quantidade. Mas, enfim, o que é virtude num gênero é defeito em outro. Vou dar um exemplinho bem prático. Numa aula de interpretação, estou de olho aqui no relógio, numa aula de interpretação de textos, se eu uso um conto e o aluno diz, mas isso aí é chute, ele não entendeu nada. É parte da convenção do gênero textual conto, como também do gênero textual romance e novela, etc., um não compromisso com a realidade dos fatos. É ficção, faz de conta. Mas se morreram 30 pessoas num desabamento de barreira na estrada, morreram 30 pessoas, e a mídia, seja impressa, televisiva, radiofônica ou informática, a mídia diz que morreram 30, a mídia diz que morreram 300, isso dá até problema jurídico, faltou com a verdade. Então, a mídia distorce na escolha do vocabulário, na escolha do que publica e o que omite e tal, mas não na mentira pura e simplesmente. É ponto de honra da notícia não faltar com a verdade. Então, diante de uma notícia, eu posso dizer, isso é mentira. Não é mais diante de uma ficção, não. Está aí um exemplo. Se não souber qual é o gênero, não interpreta. Não é? Então, o que é virtude, agora exemplo com produção de texto. O que é virtude num gênero textual é defeito em outro, também para a produção de texto. O ensino tradicional de redação comete um erro metodológico, que é generalizar para tudo quanto é texto. Evite frases longas. Depende do gênero textual. Evite primeira pessoa. Depende do gênero textual. No gênero carta pessoal, a primeira pessoa do singular é muito comum. É esperável. No gênero carta comercial, não. No subgênero. Porque tem os subgêneros também, né? Notícia política, notícia esportiva e tal. Carta pessoal, carta comercial. Mas na carta pessoal, a primeira pessoa é muito normal. Então, não posso dizer evite primeira pessoa. Evite onde? Sobre frases longas, às vezes, tem muito a ver com subordinação. A subordinação torna a frase mais longa. A coordenação pode torná-la mais curta. Eu posso dizer, estão no inverno, mas está quente, posso pôr vírgula, está no inverno, mas está quente, ficou uma frase só um pouquinho mais comprida. Mas pode ser, estão no inverno, ponto, mas está quente. Mas não dá para dizer, embora estejamos no inverno, ponto, está quente. Entrou na subordinação. Tem que ser a frase longa mesmo. Então, no texto argumentativo, é muito comum e aceitável a frase longa.
porque vai entrar muita subordinação, não é? Então, depende do gênero textual. Quem diz assim, evite frase longa, provavelmente está pensando na ficção. Na ficção. Certa vez, num livro didático, eu encontrei a afirmação de que não existe descrição pura. A descrição está sempre a serviço da narração. É claro que essa pessoa tirou essa conclusão observando textos ficcionais. Nos textos ficcionais, vêm as ações do personagem, de repente se abre um parênteses para descrever uma paisagem. Se o texto for romântico, é um parêntese de páginas e mais páginas. Se for um texto mais atual, é um parêntese menor. Mas isso é a descrição a serviço da narração. Entretanto, existe a descrição como um fim em si mesma. Um geólogo está descrevendo um tipo de rocha que ninguém conhecia e que ele descobriu numa pesquisa. Um linguista está descrevendo a lei, está descrevendo o sistema de vogais do português do Rio de Janeiro, linguística descritiva. Então, o que é virtude num tipo de texto ou num modo de organização pode ser defeito em outro. Sobre a relação entre modos de organização do discurso e gêneros textuais. É claro que certos gêneros pedem mais determinado modo. O gênero editorial está muito ligado ao modo argumentativo. Mas eu já fiz uma pesquisa com 300 editoriais e encontrei editoriais descritivos e também narrativos. Claro que predomina o argumentativo. Crônica. É predominantemente narrativo. Já encontrei crônicas descritivas, com predomínio de descrição. Você não vai encontrar nunca romance, conto, com predomínio de descrição. Tem que predominar a narração. Mas aí há toda uma discussão de predomínio quantitativo e qualitativo. O que interessa mais é o predomínio qualitativo. Se a descrição está a serviço da narração, mesmo que fisicamente tenha havido mais páginas descrevendo do que narrando, predominou qualitativamente a narração. Então, o ponto vital disso aí é esse. O que é virtude num gênero é defeito em outro. Pronto. Eu estou de olho aqui no relógio, já invadi 5 minutos do tempo regulamentar. Até em função dessa questão temporal, né? E como nós temos a segunda parte do nosso evento, que são os mini cursos da tarde, antes disso o pessoal vai almoçar, vai descansar um pouco. Às 14 horas, nós temos o nosso mini curso, os nossos mini cursos, né? Serão 4 mini cursos oferecidos na jornada de língua portuguesa deste ano, né? Então, eu vou encerrar a nossa mesa redonda agradecendo imensamente a professora Stephanie Gomiero pela excelente exposição, pela predisposição de responder aos nossos participantes, responder às dúvidas. Agradecer ao professor Helênio, mais uma vez, pela presença, por essa didática impecável, como bem colocou o André, né? Pela capacidade de simplificar algo que, hipoteticamente, seria complexo, né? Então, ficam aí os meus agradecimentos aos dois. Vocês querem falar mais alguma coisa? Stephanie, Helênio? Da minha parte, agradecer ao professor Fernando, à professora Stephanie, ao professor André Conforte e aos meus amigos cuja foto eu identifiquei e a todos os participantes. Só isso. Obrigado, Helênio. Stephanie? Também só agradecer por essa oportunidade. Foi muito bacana participar com vocês. Mais um ano, né? Já é o meu segundo ano aqui na jornada com vocês. E show de bola. Muito obrigada. Haverá mais tempo pela frente, se Deus quiser. Tá bom, gente. Muito obrigado. André, você quer falar mais alguma coisinha para a gente encerrar? 2 palavras. Muito obrigado. Gente, valeu demais. Então, nós vamos encerrar essa primeira parte do nosso evento. Exemplo de concisão, hein? Vamos encerrar esse primeiro momento do nosso evento, nessa parte da manhã, com a conferência, a mesa redonda. Espero que todos tenham gostado, que tenha sido algo útil, tenha sido útil a todos vocês. E aguardamos a todos aí nos nossos minicursos. Tchau. Felicidades aí. Obrigado por tudo. Obrigado. Valeu, gente.